Olá, hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o meu colega Lucas Scarpelli, professor do curso de especialização em Direito de Empresa do IEC. O Lucas, ele também tem mestrado pela PUC-Minas na área de Direito Privado, tem lecionado também nos cursos de graduação, tanto da PUC quanto de outras faculdades como Pitágoras, e é também assessor judiciário aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tudo bem, Lucas? Como é que tá? Professor Leandro, tudo bem? Estamos bem. Vamos conversar aí sobre um assunto bastante interessante e, como sempre, é um prazer estar em contato tanto com você como com os alunos, ainda que virtualmente. Pois é. Então, e o nosso bate-papo hoje, Lucas, é exatamente envolvendo aí uma disciplina, um tema que você trabalha na sua disciplina da nossa pós em Direito de Empresa lá do IEC, na especialização em Direito de Empresa, que é a questão da teoria geral aí do direito empresarial, do direito societário, e, sobretudo, trazendo um enfoque bem prático e atual do tema, né? Antes da gente entrar no tema, a gente vai falar hoje especificamente sobre a questão das Eirelles, né? Como que ficou depois que veio a sociedade limitada unipessoal? Será que é o fim, né? O tão anunciado fim das Eirelles? Será que elas ainda têm lugar no mundo ou não? Mas antes da gente entrar nesse tema aí, eu acho que é importante a gente conhecer um pouquinho melhor sobre você. Conta pra gente um pouco da sua trajetória profissional aí, os seus contatos com a área empresarial, temas que você tem desenvolvido aí em pesquisas, em atividades profissionais e tudo. Conta um pouquinho pra gente aí sobre seu caminho profissional aí. Sim, nesses mais de 10 anos de atividade profissional, desde a época do estágio, eu sempre tive contato com o direito privado, principalmente, dentro do direito civil, do direito do trabalho, direito de empresa, o direito do consumidor, e, claro, também o processo civil, o processo do trabalho. E eu sempre preferi essas disciplinas, sempre gostei mais, sempre tive mais contato com o direito privado, né? Não que eu menospreze o direito público e não que o direito público não seja também importante. Na minha própria disciplina, a gente também estabelece pontos de contato com o direito público, como, por exemplo, o direito constitucional. Falo muito sobre constitucionalização do direito privado e o direito de empresa dentro desse contexto também. Mas a vida me levou a isso, a minha trajetória foi sempre dentro do direito privado, eu fiz desde o estágio, fiz estágio em escritórios que trabalhavam, que prestavam serviço para grandes empresas, fiz estágio no jurídico, societário dentro, né, da consultoria de uma grande construtora, e nisso, logo depois que eu formei, tive a oportunidade de passar no concurso TJ e agora tenho a função comissionada de assessor judiciário, também dentro do direito privado, dentro da competência aí da 9ª Câmara Civil, onde eu trabalho. A gente pega todas as causas residuais e nelas estão incluídas aí as causas referentes a direito do consumidor, direito de empresa, direito civil propriamente dito, direitos reais, entre várias e várias outras demandas. Lá a gente nunca tem muita rotina, sempre pegamos de tudo. Mas lá dentro da nossa divisão de trabalho, eu pego tudo que tem a ver com o societário, justamente por ser a matéria que eu tenho mais contato, mais experiência, mais facilidade, também ser a matéria que eu gosto mais, quem não gosta. E, nesse caso, dentro desse desenvolvimento, né, tanto no setor privado como no setor público, eu tenho visto alguns assuntos que têm uma certa preeminência, e também na sala de aula. Na sala de aula, eu vejo alguns assuntos que despertam maior interesse dos alunos. E também vejo assuntos que, na prática, vão estar mais presentes na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, até dentro, né, da pós-graduação, dentro do curso que a gente passa, do nosso módulo, eu tento sempre trazer aquilo que vai estar em cima da mesa do advogado. Nem falo mais em cima da mesa, porque agora todos os processos estão sendo digitalizados, nossos procedimentos lá na junta comercial e tudo, mas tudo aquilo que vai estar no seu dia a dia, tudo aquilo que vai estar na sua rotina, eu gosto de abordar. Então, né, são temas que vão ser bastante repetitivos, mas também gosto de trazer temas instigantes, temas novos. Esse tema que a gente vai até conversar é um desses temas. Então, essa sempre foi a minha trajetória, né, sempre dentro do direito privado, tentar buscar o que é novo, tentar buscar o que é um pouco diferente, para a gente não ter uma certa, usando o exemplo da pós-graduação, não ter uma repetição da graduação, não ter simplesmente um reforço daquilo que já foi falado. Vamos aprofundar um pouquinho mais as coisas, e é isso que eu tento buscar, e também proporcionar para os alunos. Muito bom, Lucas.
Então vamos lá, então vamos começar a conversar um pouquinho, Sim. como a gente combinou de falar sobre as Eirelies, né? Contextualiza um pouco o que é a Eireli, como que ela funciona, qual que é o cenário atual desse modelo de atuação empresarial de forma individual aí, como que isso está hoje, qual que é o cenário? Esse é um dos temas que eu gosto de trabalhar, até porque pegou justamente uma época que eu estava terminando a faculdade, e aí veio essa nova pessoa jurídica, então a gente abordou bastante em grupos de estudo. Vamos falar depois se é realmente uma pessoa jurídica ou se não é. Abordei isso bastante em grupos de estudo, depois na prática ainda tive a oportunidade de vivenciar um pouquinho as questões em relação a esse instituto, se deu certo, se não deu certo, etc. Na teoria geral, né, do direito empresarial, eu sempre gosto de apontar as fontes do direito, que são noções introdutórias em cada disciplina do direito, a gente fala um pouquinho sobre as fontes do direito, e dentro da Eireli eu gosto de trazer as fontes materiais. As fontes materiais são os antecedentes fáticos da norma, tudo aquilo que estava acontecendo na sociedade, na economia, principalmente, que motivou a edição de uma norma, a edição aí de um instituto jurídico. E no caso das Eireli, antes da criação delas, a grande maioria das sociedades limitadas existentes no Brasil, elas tinham um segundo sócio que a gente brinca que era um laranja. Tinha um sócio com 99% das cotas e tinha algum amigo do sócio, algum parente do sócio, cônjuge, esse aí com 1%, com a participação mínima na sociedade, só para poder cumprir o requisito legal da pluralidade de sócios. A questão é que essa configuração, eu já tive muito já me defrontei, né, muito com esse problema, ela trazia uma responsabilização desse sócio, ainda que ele fosse simplesmente um sócio pro forma. Então, já cansei de ver processos em que esse sócio 1% estava sendo acionado e respondendo com seu patrimônio por dívidas dessa sociedade, que muitas vezes ele não sabia nem onde ficava, nunca tinha ido lá, nunca tinha, às vezes, nenhum grande contato com o sócio majoritário. Isso, claro, né, trouxe bastante problema. Nisso, então, veio uma lei, né, a Lei 12.441, que instituiu as Eireli, ela modificou o Código Civil e colocou as Eireli como... tem gente que fala Eireli, só uma observação. Eu costumo falar Eireli, a maioria das pessoas que eu conheço fala Eireli. O pessoal lá para São Paulo já fala Eireli, é uma pequena diferença aí. Então, a lei, a novidade legislativa trouxe a Eireli como aí uma pessoa jurídica, e a gente até questiona que tipo de pessoa jurídica seria essa, porque a nossa concepção de sociedade é uma pluralidade de pessoas naturais, é uma pluralidade de sujeitos, e aí agora a gente tem uma pessoa jurídica que é formada por uma pessoa só, né? Enfim, tivemos uma discussão doutrinária a respeito disso, não de tanta influência prática, mas de uma grande curiosidade. Enfim, o que seria, né, essa Eireli? O próprio nome já diz, né, é uma empresa individual, não se diz que é uma sociedade, mas, por outro lado, ela está lá no artigo 46 do Código Civil como sendo, como no 44 do Código Civil, como sendo uma sociedade, inclusive falando que ela vai ter capital social. Então, eu gosto até de colocar um pouquinho essa dúvida na cabeça, e aí, é uma sociedade ou não é? A maior parte da doutrina, já adiantando, diz que é uma pessoa jurídica sui generis, sim uma pessoa jurídica, mas ela tem uma formação diferenciada, ela tem uma composição diferenciada, é uma PJ sui generis. Então, essa história aí de capital social foi, na verdade, um erro do legislador, ou a necessidade de se usar uma terminologia já conhecida para poder facilitar as coisas. E a outra questão que a gente traz. E aí, será que deu certo, né? Será que pegou? Porque aqui no Brasil a gente tem essa história da lei pegar ou não. Às vezes o nosso legislador, ele não acompanha 100% as modificações sociais. A gente tem esse problema, não é só no Brasil. O legislativo ele está em crise em vários outros países ao redor do mundo. E a gente fica refletindo se esse instituto pegou, né? E aí, pegou ou não pegou? Qual que é a sua opinião? Pois já está me jogando a pergunta mais difícil aí. Olha, eu peguei umas estatísticas em que o número de criação, né, de Eireles, ele cresceu, ele teve um crescimento. Desde a instituição, no ano de 2011, até os dias de hoje, esse número cresceu, mas não correspondeu à expectativa
do número de pessoas jurídicas regularizadas que o governo tinha e que os setores econômicos tinham. E tem algum motivo para isso. O principal motivo é a necessidade de ter um capital social muito alto, sem salários mínimos. Essa necessidade aí de ter um capital social alto acabou obstando um pouco, isso foi alvo de muitas críticas quando saiu a lei, quando a lei foi editada, porque colocando assim que o salário mínimo está R$1.000 atualmente, R$100.000 para um capital social do empresário individual, não é qualquer empresário individual que poderia fazer esse aporte de capital. Isso foi um objeto de muitas críticas. Outras críticas vieram a respeito também da necessidade da obrigatoriedade, na verdade, de só poder ser sócio de uma Eireli, né, só poder registrar uma Eireli, cada pessoa natural. Essa exclusividade foi, então, um pouco criticada, apesar das minhas ressalvas quanto a isso, por entender que para evitar verdadeiras confusões societárias, isso foi uma boa medida, mas isso também obstou um pouco esse desenvolvimento das Eireli, o número, né, de registro mesmo das Eireli. E com isso é difícil falar que pegou. Se por um lado ela trouxe uma certa regularização societária, coisa que estava sendo necessária para o Brasil no momento, não houve tanta adesão a essa figura. Então, por isso ela ficou no meio termo. Ajudou, mas, por outro lado, não foi o suficiente. Não foi bem suficiente justamente por causa desses obstáculos. Um capital social muito alto, a possibilidade de só ter uma Eireli no seu nome, etc. Tá. E na sua visão, ela gerou o efeito esperado, ou seja, de diminuir aquele número de sociedades limitadas com sócio laranja, ou não? O movimento da Eireli teve esse efeito no final das contas, ou espera-se que agora esse efeito comece a ser sentido a partir do momento que entra em jogo a ideia da sociedade limitada unipessoal, né? Que veio aí, que tem colocado em xeque o próprio Instituto da Eireli. Qual que é a sua visão? Nas pesquisas que a gente fez nos últimos anos, a gente viu que a Eireli ela acabou não modificando muito essa estatística. A grande maioria das empresas ainda eram constituídas, ainda 98% das sociedades no Brasil são limitadas, né? Mas a grande maioria das empresas, elas ainda possuem um sócio majoritário com 99% das cotas e outro com esse 1% e sem poder de administração e mais nada. Ou seja, estatisticamente, os números revelam que talvez fosse necessário mais tempo e uma melhor regulamentação da Eireli, né, uma regulamentação que atendesse mais ao anseio da sociedade para poder, então, fazer essa mudança, para que a gente tenha o que a gente chama, que um conceito que eu abordo muito também numa teoria geral do direito, o conceito de efetividade social. Não adianta a lei ter essa eficácia, que é a possibilidade de alterar juridicamente alguma situação, de alterar alguma situação jurídica, criando, modificando, extinguindo direitos, mas não adianta ela ter essa eficácia jurídica se não tiver uma eficácia social. E a eficácia social da lei é justamente promover um desenvolvimento da sociedade, transformar a sociedade para melhor. É isso que a gente busca por meio do direito, é isso que a gente busca por meio da lei. Então, a lei da Eireli, acho que ela ficou no meio do caminho em relação a esse termo, em relação a esse tema. Se, por um lado, ela promoveu algumas modificações, foram poucas. A estatística continua nos dizendo que ainda temos aí milhares de sociedades em que temos aí sócios laranjas, sócios aí ocultos no sentido de realmente não estarem praticando essa atividade. Tivemos aí uma novidade, então, para talvez aí modificar esse panorama. Pois é, e aí essa novidade, será que essa novidade da sociedade limitada unipessoal, ela veio para poder enterrar de vez a Eireli, para decretar de vez o fim da Eireli, ou você vê perspectivas aí das duas opções vingarem, ou seja, ter aí o tempo de maturidade da sociedade para lidar com a Eireli e ela, a partir daí, ela começar a ser mais utilizada, ou a sociedade limitada unipessoal vai gerar, de fato, um abandono da Eireli como uma opção,
uma vez que talvez a sociedade limitada unipessoal possa ter vantagens. E a outra pergunta é, tem vantagens? É mais interessante você constituir uma limitada unipessoal do que uma Eireli? Né? Então, contextualiza um pouquinho disso aí para a gente. Eu conversei inclusive com alguns colegas, e eles mesmos divergiram um pouco a respeito disso. Então, vou colocar aqui a minha opinião e a opinião da maioria dos colegas, né, que eu conversei, logo que por ser um instituto novo, sempre gera várias divergências, a gente sempre fica um pouco perdido com esses novos institutos. Primeiramente, diferenciando um pouquinho a Eireli da Sociedade Unipessoal, a Sociedade Unipessoal foi criada por uma medida provisória no ano passado, MP 881, já foi convertida em lei, e a Sociedade Unipessoal ela tem essas duas diferenças em relação à Eireli, que são justamente os obstáculos que a Eireli criou à sua própria efetivação. Ou seja, a Sociedade Unipessoal ela não tem um capital social mínimo imposto por lei, e também não existe uma limitação em relação ao número de sociedades que você pode ser sócio. Esses justamente foram os obstáculos para a efetividade social da Eireli, e eles estão eliminados na Sociedade Unipessoal. Então, se por um lado, alguns profissionais estão recomendando para os clientes, olha, veja no caso concreto o que é melhor fazer, se você vai ter uma Eireli ou se você vai ter a Sociedade Limitada Unipessoal, eu, junto com a maioria dos outros profissionais, está considerando que não existe nenhuma vantagem em se ter uma Eireli em relação a uma sociedade limitada unipessoal. Então, por isso que eu acho que o Instituto, né, da Eireli ele vai ficar em um estado aí de latência, enquanto não houver alguma outra modificação para torná-lo diferenciado ou para torná-lo, né, dessa forma mais vantajoso em relação à sociedade limitada unipessoal. Enquanto isso não acontecer, eu imagino que a sociedade limitada unipessoal vai enterrar um pouco a Eireli. E a Eireli que foi uma iniciativa muito boa, extremamente positiva do legislador à época, mas que parece, ao meu ver, está sendo substituída. Está entrando, apesar de não ter sido revogada. Desde o surgimento dela, já existem movimentos para revogação, para modificação dela, inclusive até um projeto de código comercial que não foi para frente, foi criado concomitantemente à publicação da lei que criou a Eireli. Fato é que eu acho que dessa vez, então, ela está pelo menos num estado de latência. Se elas não morreram, se a Eireli não morreu, ela está pelo menos num estado de latência, até sobrevir alguma mudança legislativa que diferencie efetivamente a Eireli da sociedade limitada unipessoal, que, na essência, são coisas idênticas, são coisas extremamente parecidas, e vai, então, estabelecer futuramente, se isso ocorrer, alguma diferenciação. Né? Só colocando uma pequena observação, alguns doutrinadores, eles entendem que o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica não se aplicaria às Eireli em caso de confusão patrimonial, fazendo uma interpretação do parágrafo 7º do artigo 980-A, com a redação novíssima, que foi dada pela chamada MP da Liberdade Econômica. A questão é que a grande parte da doutrina e os autores mais atuais, eles não estão concordando com isso, ou seja, eles estão considerando que o Instituto da Desconsideração da PJ se aplica a Eireli também em caso de confusão patrimonial, não só em caso de desvio de finalidade. Esse ponto foi a única diferença que alguns profissionais citaram de vantagem da Eireli em relação à sociedade unipessoal. Porque a Eireli, então, ela não estaria submetida a uma desconsideração, nos termos do artigo 50 do Código Civil, por confusão patrimonial, porque essa história de confusão patrimonial já teria sido afastada expressamente pelo teor do parágrafo 7º do artigo 980. Não consigo concordar com isso. 980-A, né, do Código Civil, foi um dispositivo criado pela Lei 9. Não consigo concordar com isso. Eu entendo que a nossa jurisprudência, eu vejo isso muito na prática, ela tem sido bem expansiva em relação ao Instituto da Desconsideração da PJ, principalmente em se tratando de relação de consumo, em relação de trabalho, em que a gente tem uma eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Eu gosto de tratar um pouco isso nas noções introdutórias da minha matéria, dentro também desse contexto de constitucionalização, em que a gente tem uma proteção de um a princípio hipossuficiente em relação a um hipersuficiente, né? Então, o Instituto da Desconsideração, para mim, ele vai se aplicar normalmente às Eireli em ambos os casos, né, nas duas situações em que o Código Civil nos coloca. Por isso, eu mantenho essa minha opinião em relação a isso. De qualquer forma, isso ainda pode ser objeto de muito artigo,
pode ser objeto aí de muita palestra, pode ser objeto aí de muita pesquisa por parte dos nossos alunos, dos nossos colegas, dos nossos futuros alunos, e continua sendo um tema interessante, porque a sociedade unipessoal é extremamente recente. Então, aí muitas discussões ainda virão a respeito desse novo instituto. Muito bom, Lucas. Te agradeço aí pelas suas colocações. Deu para a gente conversar um pouco, entender um pouco esse novo momento. Óbvio que nada está muito consolidado, sobretudo pelo fato de ser uma novidade muito recente, a questão da limitada unipessoal, né, de ainda terem aí as EIRELIs constituídas, e a gente fica na dúvida, e aí, quem tem a EIRELI, será que mantém a EIRELI? Será que muda para a cidade limitada unipessoal? Será que faz sentido? Será que não faz? Né? E o destino que isso aí vai ter, a gente vai ter que realmente acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos, né? Eu queria te passar a palavra para você passar uma mensagem para a gente de encerramento, antes da gente encerrar aqui. Bom, primeiro de tudo, quem estiver nos assistindo, continuem seguros, continuem se cuidando, mas também continuem cuidando do seu desenvolvimento pessoal. Então, esse é o convite que eu faço. A vida está diferente, mas ela continua. Então, eu acho que precisamos aí de continuar a estudar, continuar a praticar os nossos conhecimentos e, principalmente, usar os nossos conhecimentos para momentos difíceis como esse. Acho que é para momentos difíceis que a gente se prepara e que a gente consegue, né, reunir o que a gente tem para poder proporcionar para os outros. Então, olha, eu quero passar uma mensagem de perseverança para todos, que a gente consiga, mesmo passando por uma situação difícil, nos reinventar e aprender mais e ensinar mais. Isso mesmo, nas crises que surgem as maiores oportunidades, né, Lucas? Isso aí, vamos agarrá-las. Muito bem. Obrigado, Lucas. Até a próxima. Um abraço. Professor, um grande abraço.